Deus. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês e, sobretudo, para falar sobre profecia, sobre profeta. Depois dessa abertura na qual o professor Milton fala, o sujeito que marcou a minha vida, a história do grande profeta, e fico até emocionado em falar, pois muito do que sei, muito do que tenho, devo a ele. Minha trajetória acadêmica quase toda ao trabalho dele, entre outros professores, mas sobretudo a vida do filho. Bom, eu trabalhei na minha tese no livro de Jeremias. Trabalhei especificamente a questão do discurso do templo que Jeremias faz no capítulo de número 7, o verso de número 1 em diante. Então, trabalhei essa questão e me apaixonei por Jeremias. Jeremias é um livro maravilhoso e hoje eu escolhi para a gente conversar um pouquinho sobre uma das coleções do livro de Jeremias. Porque nenhum outro livro, eu acredito, bíblico, retrata de maneira tão marcante os principais dilemas que há muito tempo inquieta a humanidade. O livro de Jeremias é um livro maravilhoso. Um livro, digo, complicado de se entender, mas sobretudo um livro maravilhoso. No livro de Jeremias nós temos tanto material histórico quanto material biográfico que remete à luta do profeta, bem como há materiais que retratam uma crise política, uma crise socioeconômica vivida em Judá num período anterior ao exílio e uma parte do período posterior ao exílio, em 586 a.C. Mas quando a gente se aproxima do livro de Jeremias, da obra de Jeremias, o leitor moderno ele fica um pouco confuso, porque nós deparamos no livro de Jeremias, na obra, com complicações literárias, várias complicações literárias, entre elas a desordem do material. Então, há material que é colocado no fim ou no meio da obra que poderia ser arranjado no início dela e vice-versa, além de outras complicações literárias, como a ausência de datação no texto. Então, quando nós nos aproximamos do texto, temos algumas dificuldades, ficamos meio que perdidos para fazer uma abordagem coerente do propósito da obra. Eu, ao me aproximar para fazer uma análise do texto e ver essas dificuldades que estão, dificuldades literárias que estão claras, latentes no texto, eu procurei algumas soluções para tentar responder a esses obstáculos de leitura. E vi que a questão da periodização histórica pode ser elucidada com base na situação geopolítica e social de Judá. A desordem do material, a gente pode superar isso com o estudo da crítica literária. A crítica literária, ao analisar o livro de Jeremias, propõe que o livro consiste em várias coleções pequenas, que são introduzidas por alguns títulos. Entre eles, o título A Palavra de Javé, que aconteceu para Jeremias. Então, há várias pequenas coleções dentro do livro
de Jeremias. E entre as coleções no livro de Jeremias, se destaca uma coleção chamada Confissões de Jeremias. São falas proféticas, semelhante ao lamento no Salmo, muito parecido com aqueles lamentos que o salmista proclama nos Salmos. É uma fala na primeira pessoa, na qual o profeta expõe os seus sentimentos, as suas aflições e a sua ira. Lá você vê a emoção do profeta aflorando. Dentre os textos que fazem parte desta coleção menor dentro do livro de Jeremias, chamada Confissão, temos os capítulos 11, 18 a 23, 12, 1 a 6, 15, 10 a 21, 17, 12, 18, 18 a 23 e o capítulo 20, 7 a 18. Quando nós nos aproximamos da obra, nós precisamos usar alguns modelos interpretativos. Há 3 modelos interpretativos que são usados para a análise da confissão de Jeremias. O primeiro deles é uma leitura diacrônica e uma metodologia da crítica histórica. Quando se aplica esse método interpretativo, os textos são atribuídos, a autoria do texto, ao próprio profeta, a Jeremias. Também há a leitura diacrônica e os conceitos da crítica da redação, que atribui a autoria do texto a editores posteriores, dentre eles os deuteronomistas, a famosa escola deuteronomista. E por último, a leitura sincrônica, que se atém à forma final do texto. Nós vamos prosseguir pela leitura diacrônica e pela metodologia da crítica histórica. Vamos tentar fixar os limites dessa subunidade, capítulo 12, que eu quero, capítulo 12, 1 a 6, que eu quero trabalhar com vocês. Não dá para, devido ao limite do horário, não dá para a gente trabalhar todas as confissões, então eu escolhi um pedacinho delas, uma delas como uma amostra, para que possamos entender um pouquinho o que Jeremias fala nestas confissões. Não há grandes dificuldades quando o assunto é a delimitação dessas pequenas perícopes que a gente chama, pequenos trechos da coleção das confissões de Jeremias. À exceção do material disposto entre os capítulos 11, 18 até o capítulo de 12, 6. Há um problema aí. O recorte inicial e final destes textos não gera nenhum tipo de controvérsia. O problema se concentra em torno de uma divisão dentro desses textos. Para alguns, desde o capítulo 11, verso 18 até o capítulo 12, verso 6, consiste de uma única subunidade. É um único texto para alguns. Mas eu discordo claramente dessa proposta, porque ao olhar os 2 textos, percebemos que eles têm uma estrutura contendo 2 conteúdos diferentes. Tanto o capítulo 11, verso 18 a verso 20, quanto o capítulo 12, verso 1 a 4, nesse texto, nessas duas porções, nós vemos o profeta falando com Javé, falando diretamente a Javé. O verso de 11,
21 a 23, e 12, 5 a 6, nós vemos a resposta de Javé a Jeremias. Então nós percebemos que há dois textos paralelos, são dois textos paralelos. Embora haja muita repetição de frase entre eles, mas esses dois textos estão estruturados da seguinte maneira: fala humana, fala do profeta e resposta divina. Então aqui nós temos dois textos, um que está no capítulo 11, verso 18 até o verso 23, e outro que está no capítulo 12, verso de número 1 ao verso de número 6. Então, selecionei essa porção que está no capítulo de número 12, verso 1 a verso 6, para que a gente trabalhe um pouquinho nessa noite. Então, a tradução aproximada, a tradução literal do texto é a seguinte: justo és tu, Javé. Eis, conduzo uma questão legal para ti. Certamente, casos legais falarei contigo. Por que o caminho de injustos prospera? Porque vivem tranquilos todos desleais de deslealdade. Plantaste-os, também criaram raízes, crescem, também produzem fruto. Perto tu estás de boca deles, e longe tu estás de rins deles. E tu, Javé, me conheceste e me vês. E tu, Javé, provas meu coração contigo. Separa-os como ovelhas para o abate, e reserva-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra, e erva de todo o campo secará? Por causa da maldade, e aqui é uma parte que nós vamos discutir, de governantes nela, arrebata animais e ave. Eis, disseram, não verá mais o fim. Eis, homens de pé correste e te cansaram. E como competirás com cavalos? E em terra de paz tu estás caindo. E como farás no matagal do Jordão? Eis, até mesmo teus irmãos e casa de teu pai, até mesmo eles são desleais contigo. Até mesmo eles gritam atrás de ti em alta voz. Não confie neles. Eles falam para ti coisas boas. Bom, essa é a tradução literal do texto, né? Um pouco indígena, mas interessante. Olhando alguns termos do texto, a princípio parece que trata-se de um texto que remete a um processo judicial. Decisão legal, justo. Parece que se encaixa no molde de um texto, um gênero literário de processo judicial. Mas só parece, uma vez que não segue as formas de um discurso legal, nem representa um retrato exato do procedimento legal israelita. Este processo judicial que parece que abre o texto está subordinado ao lamento. Então, esse lamento, que é o gênero literário desse texto, nós vamos estudar um pouquinho a forma antes de entrarmos no conteúdo. Esse lamento, então, seria uma súplica caracterizada primeiramente por seu estado de espírito e conteúdo, e secundariamente pela sua estrutura, porque o lamento não segue a mesma estrutura. Se você olhar os lamentos nos Salmos, a estrutura dos lamentos varia bastante. Mas
Mas no nosso texto, a estrutura é exatamente essa. Nós temos no verso 1a uma introdução. No verso 1b até o verso 2, nós temos uma queixa do profeta. E é bom que vocês guardem isso, que aí vocês vão entender melhor o texto. O verso 3a, nós temos uma confissão de inocência do profeta. O profeta está confessando a sua inocência a Javé. No verso 3b, o profeta então faz uma petição a Javé. No verso 4, ele faz novamente uma queixa a Javé. E no verso 5 a 6, temos uma resposta de Javé a tudo isso que o profeta está tratando. O texto é bem costurado, ele tem uma coesão muito boa. Alguns contestam que o verso 6 não faz parte do conjunto do texto, mas eu acredito que não, e a crítica retórica também nos diz que não. É um texto que tem queixa, e toda queixa exige uma resposta. Então, o profeta remete uma queixa a Javé, então Javé vai dar uma resposta. Então, por aí nós já vemos que temos um texto bem coeso. A crítica retórica, ela nos diz que o verso 1 a 6, principalmente o verso 1 e 6, forma uma grande estrutura quiástica. Olha, a palavra dabar, falar, no verso 1, e ser desleal. E a palavra bagat, ser desleal, estão no verso 1. Veja só, no verso 2 temos a palavra assar, que é produzir. No verso 3 temos a palavra ra, que é ver. Veja agora que vai começar a inverter. No verso 4 aparece a palavra ra de novo, que é ver, que estava no verso 3. No verso 5, volta a palavra assar, que já está como produzir, aqui como fazer. E fecha-se no verso 6 com a palavra dabar, que está lá no verso 1, e a palavra bagat, que está lá também no verso 1. Então é um texto muito bem amarradinho, muito bem feito, sabe? Bem tricotado, muito bonitinho. Tem coesão no texto. E é um texto que tem estilo poético. Ele carrega em si pelo menos duas características, dois elementos que norteiam a poesia hebraica, que é a repetição de frases e a constatação de estrofes. Claramente, já não precisamos ser especialistas em poesia hebraica para saber que o texto apresenta duas estrofes claras, uma na qual o profeta fala, verso 1 a 4, e outra na qual Javé responde. Então, a primeira estrofe está marcada e perpassada pela queixa do profeta. O profeta vai se queixar a Javé. A segunda, Javé responde, verso 1 a 4, queixa, verso 5 a 6, resposta. Então, veja, vamos pegar só uma amostragem, só para não ficarmos nessa questão literária que era cansa, né? Mas vamos pegar o verso 1 e percebemos que no verso 1 temos algumas repetições de linhas. Justo és tu, Javé, eis conduzo uma questão legal para ti. Nessas duas primeiras linhas, nós vemos a repetição sintética. Uma linha complementa a outra linha. Já entre a segunda e a terceira linha, nós vemos repetições de sinônimos. Questão legais, casos legais, falareia, contínuo, conduzo uma questão. Já as duas linhas de baixo, elas também repetem uma repetição, desculpe a redundância, de sinônimos: prosperar, viver tranquilo, desleais da deslealdade, caminhos de
injusto. Então nós temos os elementos básicos que formam a poesia hebraica. Temos também a elipse. Só volta um pouquinho, por favor. Isso, que está ali embaixo. A gente entende o advérbio de cima, né? Na frase de baixo, mesmo se ela não foi, mesmo se ele não foi colocado, né? Temos também, pode uma estrutura fiástica na pergunta que um profeta dirige a Javé. Olha lá, porque o caminho de injustos, A, prospera, B, desculpe, não é belinha, é B, vivem tranquilos, belinha, que compara com, que é similar a prosperar, e todos desleais, deslealdade, que é similar à primeira linha do caminho dos injustos. Aí nós temos uma estrutura que acho que faz parte, que é um dos elementos claros da poesia hebraica. Veja, a outra coisa que é marcante, e por isso que eu escolhi esse verso para uma amostragem. Nós temos nesta pergunta, nós temos uma pergunta retórica. O profeta utiliza muito, em muitos lugares, a pergunta retórica. Aqui, ela quer conduzir o leitor, o porquê aí, a uma espécie de resposta, a qual vai se desenvolver conforme avança o texto. A pergunta no verso 1, no final, é: por que o caminho de injustos prospera? Porque vivem tranquilos todos desleais, de deslealdade? A resposta vai estar lá no verso de número 4. Por causa da maldade dos governantes. Então, essa pergunta, o profeta não está esperando a resposta. Ele já sabe a resposta. Época e lugar onde esse texto surgiu. No verso de número 6, nós temos uma frase que nos ajuda, nos dá uma pista, um indício de onde esse texto, pelo menos, surgiu. Teus irmãos e casa de teu pai. Indica uma situação cujos familiares de Jeremias estavam envolvidos. Então, o texto dá indícios de que Jeremias não tinha ainda se afastado da sua aldeia, que é Anatote. Ele vivia com seus familiares ainda em Anatote. Depois de algum tempo, depois de alguns meses, acredito, depois dessa lamentação, ele vai para Jerusalém, onde ele faz a proclamação contra o templo, a mensagem que Jesus praticamente repete no Novo Testamento. Anatote é uma cidade do interior, isso é muito importante para nós, principalmente, que eu vou usar como referencial, o referencial do modo de produção tributária para trabalhar o texto. Anatote é uma cidadezinha do interior, a 6 quilômetros a nordeste da capital Jerusalém. Então, ele está junto à sua família ainda. Depois ele muda para a capital Jerusalém e vive e reside junto a uma família muito importante em Jerusalém, a família de Safã, né? Mas por enquanto ele está no interior, seu ministério não chegou a Jerusalém. O texto mostra implicitamente uma crise que está acontecendo entre Jeremias e alguns injustos, que ele nomeia assim, desleais da deslealdade, e outros termos, governantes, mais à frente. Então, o que parece, à primeira vista, é que há uma crise
política e socioeconômica por trás, principalmente socioeconômica. E eu, levado, movido por isso, datei esse texto no período de 609 a.C. Um período de muita turbulência, um período de crise, porque morre o rei Josias, o grande rei, o rei da reforma, um rei que deu a Judá quase o mesmo status de Israel no período do rei Davi. Então, o rei Josias morre numa batalha contra Faraó Neco em Megido, e lá, você sabe, morre um rei, o seu povo entra em caos, a sociedade entra em caos. E diante disso, um grupo chamado Povo da Terra rapidamente tenta entronizar o filho mais novo de Josias, chamado Jeoacás, Saul, que depois passa a ser chamado Jeoacás. Veja, entronizam o filho mais novo, tinha que ser o filho mais velho. Alguma coisa está acontecendo. A lógica é que o filho mais velho seja entronizado. Mas Jeoacás, rapidamente, depois de 3 meses, ele foi deposto por Faraó e foi exilado em Ribla, e lá fica até morrer. Por isso, o filho mais velho de Josias, Eliaquim, que os egípcios mudam de nome para Joaquim, é entronizado pelos egípcios no poder. Esse sujeito é um sujeito terrível. O próprio Jeremias compara ele a um asno. É um sujeito que, em meio à crise, levanta um palácio, constrói um palácio. Isso é quase parecido, Esse sujeito, claro, é favorável ao império, é favorável à cobrança de tributo do Egito. O povo de Israel já está sofrendo com a tributação interna e agora tem uma tributação externa. Interessante é que no período de Josias, pelo menos durante 20 anos do reinado de Josias, os impérios acabam se sumindo um pouco da história da Palestina. Fica um vazio. E por isso que Josias faz toda a reforma que você lê no livro de Reis, aquela belíssima reforma, porque não havia pressão externa. Agora os egípcios, desde 609 até 605, dominam a Palestina e pedem uma alta quantia de tributo lá em 2 Reis, capítulo 23, versos 33 e 35, para ajudar. Então agora a situação econômica começa a complicar ainda mais. Vocês sabem que os tributos são repassados para os ricos, mas o rico, para manter o seu estilo de vida, o que ele faz? Paga a custa de quem? A custa do povo. Eles recorrem à extorsão dos pobres, aí empobrece os camponeses. Quem vai manter o Estado é o camponês. Vamos lá. Vamos entrar aí no conteúdo do texto. Vamos ao conteúdo, que é interessante quando a gente vai pegando algumas palavras. Não dá para explicar todas, mas algumas que são as mais importantes do texto é necessário. Uma das palavras importantes no verso de número 1, que o verso de número 1 vai falar de Javé como uma última fonte de justiça.
uma última fonte de justiça. Veja, esse termo tzadik, esse adjetivo, ele tem muitas nuances de tradução e dá um problema muito grande quando a gente começa a tentar traduzir. Quando eu deparei com ele, eu falei: ai meu Deus do céu, você tem que prestar muita atenção ao contexto para colocar o sinônimo correto, a palavra, o significado correto. E um sujeito chamado Holland, ele traduz o texto, a palavra tzadik, como inocente. E não somente ele, a King James também, ela utiliza, essa palavra para traduzir o adjetivo tzadik. Essa palavra, segundo ele, segundo esse autor, denota a fórmula da declaração de absolvição pronunciada no tribunal. O sujeito é inocente. Se utilizarmos esta palavra no texto, o texto, e principalmente o verso 1, vai assumir um caráter irônico. Porque quem é inocente no tribunal não é o juiz, é o réu. Então Javé é colocado como réu. Javé seria um réu contra quem Jeremias tinha uma disputa, se bem que Javé encontraria uma brecha para tornar-se inocente. Então, se utilizarmos a palavra inocente, Javé sai do banco da cadeira de juiz e vai para a cadeira de réu. Mas a própria leitura contextual inviabiliza essa proposta, porque o texto diz que a questão legal, no verso de número 1, diz que a questão legal seria dirigida para ti, para Javé, não contra ele, para ti. Eu prefiro utilizar a palavra justo, que está na área e na grande maioria das Bíblias em português. Até que bom utilizar isso. Porque a palavra justo vai viabilizar a leitura contextual desta lamentação e vai dar um certo sabor relacional e comunitário ao texto. Javé, sendo justo, ele é considerado como a última fonte de justiça. O profeta vai a Javé, conforme diz Deuteronômio 32:4, como a sua última fonte de justiça. Essa questão de Javé justo é um conceito que é já implantado no livro de Gênesis, e lá percebe-se que o Senhor estabelece atos de justiça. Lá são evidenciados atos de justiça, por distinção entre ordem e caos. Deus é o Deus que dá ordem ao caos. Ele estabelece justiça. É um Deus que faz distinção entre o bem e o mal. O livro de Êxodo corrobora essa ideia. Lá nós temos distinções, Deus distinguindo entre o poder de Javé, o poder que é dele, e o poder de Faraó. Um Deus que dá liberdade, distinto entre a liberdade e a vida de opressão. Então a crença em Javé como a última fonte de justiça, eu diria que não é apenas uma proposição, não seria uma proposição, mas seria algo
que está enraizado na intervenção divina na história e principalmente no texto em favor dos que estão oprimidos. Há uma tradução feita em um dicionário que eu gosto muito, da palavra sadia, que engloba esse aspecto de justiça, né? O campo semântico da palavra é imensa, mas ele consegue se sintetizar em algumas frases. Ele diz: justiça, sadik, é aquele que é fiel ou útil à comunidade. Quando o profeta diz: Javé, tu és justo, Javé, tu és útil, tu és fiel à nossa comunidade. E coloca Javé como um rei ou um juiz que tem interesse nas relações práticas, nas práticas sociais que são proveitosas. Bom, algumas outras palavras, mas destaco novamente a palavra maduá, que é por que razão. Lembre-se que é uma pergunta retórica, ele já sabe a resposta que ele vai dar no verso de número 4. A palavra derer rechaim, que é caminho de injustos, ele está apresentando, essa palavra apresenta o sentido figurado de condutas antissociais. Porque o caminho dos injustos, dos sujeitos que têm condutas antissociais, prospera. A palavra salá, prosperar, é receber benesses do sistema social. Esses sujeitos, em vez de receberem sanções negativas, eles desfrutavam de sanções positivas. Essas pessoas eram recompensadas, tinham recompensas. Ao invés de sofrerem o peso da justiça, eles estavam prosperando. Isso quer dizer, essa é uma proposta minha, que os mediadores da justiça, eles estavam falhando. Os juízes, o rei, os anciãos estavam falhando. Eles eram subornados, ou eles agiam por interesses pessoais ou interesse do Estado. Eles são chamados aqui de todos desleais de deslealdade. Eles agiam contrariamente às normas de justiça e de lealdade comunitária, às normas da partilha. Eles viviam shalá, viviam em paz, viviam de forma despreocupada, até que a Lava Jato chega. Próximo, tinha vida próxima e segura. Eu coloco uma proposta materialista de leitura para esse texto. Utilizo o modo de produção tributária na leitura do texto, devido a esse ambiente de crise que está acontecendo. No verso 2, o que destaca é que Javé estava perto da boca e longe dos rins deles. Veja que a palavra natá, plantar, assemelha Javé a um agricultor e os injustos a uma semente. Veja a etapa da prosperidade deles. Eles criam raízes, crescem, eles produzem fruto. Um pesquisador acusa aqui Javé de cumplicidade com os delitos desses injustos, desses desleais. Todavia, a intenção do texto era reconhecer que Javé era doador e mantenedor de todos os recursos materiais que todos necessitam. A palavra boca é o órgão da fala. Rins, quiliar,
figurativamente, é a sede das emoções e a sede das decisões. Então esses sujeitos falavam sobre as normas, todavia não as interiorizavam, não lhes permitindo interferir em suas decisões práticas. No verso 3, o profeta diz assim: meu coração está contigo. No verso 3, a queixa continua e fala: esses sujeitos estão longe de ti, mas o meu coração está contigo. Eu sou fiel. A palavra Yadá, conhecer, ela também assume a conotação de compromisso pessoal. Deus tem um compromisso pessoal com ele, Javé, e ele com Deus. A palavra Barran, provar, remete ao processo que avalia a condição interior. Javé vai avaliar o interior do profeta para ver se ele é fiel. O Lé, coração, é o centro da vida, tanto espiritual, psíquica do homem, e o centro da fidelidade ou da lealdade. Tem alguns textos aí que nos dizem isso. Mas o interessante é a metáfora que o profeta coloca. Ele compara os injustos a ovelhas que estavam sendo cevadas por sua prosperidade. Eles prosperavam, para que Javé os separasse com a finalidade de levá-los para o abate. A prosperidade deles os levaria ao abate. E ele pede, é essa queixa: Deus, faz isso, por favor, né? Chegou a hora, estou cansado já. Deus, por favor, faz isso. Mata o sujeito. Mata tudo. Não deixa ninguém vivo. O verso 4, o interessante desse verso, mais do que tudo que vai acontecer, mais do que a desordem que está sendo causada pela prosperidade desse sujeito, é o particípio Yosheb. Esse particípio é interessante, e a proposta de Norman Gotthold é muito interessante para esta palavra. Ele diz que Yosheb teve sua origem na raiz verbal Yassá, morar, habitar, mas também teria o significado de estar sentado. O uso técnico da raiz verbal Yassá aprimorou essa expressão em idiotismos especiais, desde estar sentado no trono até alguém que senta no trono, redundando no uso denominativo do verbo e seus derivados, com o sentido de governar, exercer autoridade, ocupar um cargo. Todos que sentavam, principalmente sentavam, o rei sentava no trono, o juiz sentava nas suas cadeiras para julgar, e assim. Eu utilizei, ao invés de habitantes, que é o normal na Bíblia, né, a palavra governantes. E o texto cria um efeito muito bom. Ele está queixando-se contra os reis, os funcionários públicos, os juízes. Todos esses estão, os sacerdotes, os profetas da corte, todos esses que faziam parte da corte do rei, sacerdote pago pelo rei, profeta do templo pago pelo rei, enfim, todos esses e aqueles outros funcionários que faziam parte da corte. No verso 5, nós temos duas vigorosas metáforas muito legais. Elas estão baseadas no raciocínio do menor para o maior. A primeira metáfora
ela diz que as dificuldades atuais do profeta, atuais e futuras, do profeta, seriam comparadas respectivamente a Hadlim, homens a pé, uma corrida do profeta com homens a pé, e uma corrida do profeta com cavalos, sucinto. Algumas pessoas sugerem que o termo cavalos seja uma alusão à invasão babilônica, mas as imagens não retratam um conflito e denotam o termo Hadlim como soldados de infantaria, mas eu não vejo o texto retratando um conflito teológico militar contra a Babilônia, mas um conflito socioeconômico. Preste atenção, Hadlim, homens de pé, e esse termo é usado em Êxodo 12:37. Eu vejo como aqueles que residiam nas proximidades, na aldeia. Susim, cavalos, símbolo de poder, comparados à classe estatal residente na capital, e que também, quando ia para lá, iria a cavalo. Então, acredito que o profeta está falando acerca de um conflito socioeconômico que acontece em Judá. Na segunda metáfora, terra de paz, é menção à cidade de Anatote, onde ainda, a duras penas, a economia da partilha prevalecia, ainda a duras penas. E o matagal do Jordão, no verso 5, é uma alusão à cidade de Jerusalém, à economia extrativa. Se você parar para pensar, a resposta de Javé me parece que condiz com a situação. Parece que ele está jogando a responsabilidade somente para o profeta. Mas vamos seguir aqui na conclusão, a gente termina. O verso 6 trata da crise nas relações familiares do profeta. O estilo de vida da economia extrativa na capital, verso 1, vai se infiltrar sorrateiramente também no ambiente interiorano, desestabilizando as relações de partilha, as relações familiares. E esses familiares do profeta eram muito desleais com ele. O texto diz que eles gritam atrás de ti em alta voz. Por trás, eles fazem ameaça. Por trás do profeta, eles falam insultos, insolência. Atrás de ti, o texto diz. Ou seja, pelas costas. E diante deles, eles falavam coisas boas. Então, era o que nós chamamos popularmente de traíras. Pelas costas falavam coisas horríveis, planejavam coisas terríveis, os próprios familiares. Mas, quando estavam na frente, enfim. Eu queria só dar uma amarrada nesse texto, uma conclusão. Então, eu lerei rapidamente para vocês. A minha conclusão do texto. Jeremias não buscava resposta para as questões especulativas acerca do caráter e pessoa de Javé. Ele estava preocupado com o bem-estar do seu povo. O lamento contempla os aspectos práticos e materialistas da sociedade judaíta. Reflete um cenário de conflito entre a economia de partilha, campo, e a economia de extração, cidade, no qual a imposição do controle da extração das necessidades vitais do campo pela cidade e uma mistura do controle e extração pelo império desestabilizou a lógica dos regimes de partilha na aldeia. À proporção que a reciprocidade desvanecia, a arbitrariedade florescia. O profeta via sua terra sendo devastada pela maldade dos próprios compatriotas, como também vivenciava as mesmas dores
e sofrimentos enfrentados pela maioria da população oprimida. Todavia, os indivíduos responsáveis pelas práticas antissociais que colocavam em risco o status e a vida comunal prosperavam com a desgraça alheia. Diante de tal quadro, Jeremias recorre a Javé como a fonte última da justiça, a fim de apresentar sua lamentação frente a um cenário social calamitoso. Na declaração que abre sua fala, justo és tu, Javé, ele exibe a crença de que Javé abraça os aspectos comunitários. Isto significa que a teologia javista não se restringia a meras proposições, mas a algo enraizado na intervenção de Javé na história em favor dos oprimidos. Tal missão fora repassada a cada um dos israelitas. Eles tinham a tarefa de encarnar a ação de Javé por justiça no mundo. No entanto, a despeito de todos os benefícios concedidos por Javé, muitos falharam ao optarem por uma postura antagônica às práticas pactuais que realçavam a solidariedade e coesão da sociedade, comprometendo assim sua estabilidade. O profeta não estava falando de criminosos comuns, mas da opressora classe dominante, rei Joaquim e sua corte. Ele os rotula como os maiores traidores da causa javista, uma vez que agiam contrariamente às normas e regras de justiça e lealdade comunitária estabelecidas por Javé. As necessidades da comunidade não eram tratadas com fidelidade por eles. Pensavam em si mesmos e não nas pessoas. Até falavam das normas e valores estabelecidos por Javé, todavia não os interiorizavam como parte da sua personalidade, não lhes permitindo interferir em suas decisões pessoais do dia a dia. Na verdade, eles faziam uso da teologia simplesmente como um instrumento ideológico com a finalidade de justificar sua dominação. A crença adotada por eles criara um abismo intransponível entre espiritualidade e materialidade, entre o sagrado e o profano. O resultado fora a aceitação de uma espiritualidade estática, com ênfase egocêntrica, avarenta, etnocêntrica e assim vai. O javismo até oferecia estímulo para a imaginação moral deles, porém, tal fato não afetara a atitude e hábitos. Em contrapartida, Jeremias admite sua lealdade a Javé ao contrastar sua situação com a dos injustos. Ele recorre a Javé com uma confissão de inocência e em seguida apresenta sua petição por uma intervenção divina. Por conta de sua lealdade e da deslealdade dos injustos, ele suplica ao justo juiz um veredito favorável, ou seja, morte a eles. Em sua perspectiva, a necessidade era urgente e a injustiça deveria acabar, sendo que a única maneira de alcançar a justiça seria através da poderosa mão e ação divina. Quando Javé responde ao profeta, ele ignora seu pedido por intervenção divina. Ao contrário, ele recomenda que Jeremias se posicione no conflito, que estava apenas no começo, sendo que o pior estaria por vir, versos 5 e verso 6. Seus menores problemas seriam aqueles vivenciados em sua própria aldeia, uma vez que o maléfico estilo de vida tão comum entre os partidários da economia extrativa na capital já havia se infiltrado sorrateiramente no ambiente interiorano, desestabilizando a lógica das relações familiares e lógica de partido. E, consequentemente, os ideais de justiça, solidariedade entre os camponeses. Maiores obstáculos seriam enfrentados em breve na implacável, poderosa e corrupta capital Jerusalém. Era preciso compromisso irrevogável com a justiça e muita coragem para defendê-la diante dos que mais se beneficiavam com a injustiça, o rei e sua corte. À primeira vista, a resposta de Javé parece sugerir que não era sua responsabilidade corrigir a injustiça da sociedade. David Klein advoga tal opinião quando assegura que apelar para a intervenção divina na sociedade
por conta da injustiça imposta por uma minoria rica que explora a maioria empobrecida, isentaria os seres humanos da sua responsabilidade, dos ricos de se importar com o funcionamento de toda a comunidade que sustenta a sua riqueza, e dos pobres de se unirem em ação contra um sistema opressor. Foram os seres humanos, ele diz, que criaram o problema, e seria a responsabilidade deles resolvê-lo. E em sua resposta, Deus ignora a petição do profeta, porquanto não seria sua preocupação. Ele preservaria uma ordem universal, mas seus princípios não seriam a harmonia, equidade, retribuição e equivalência. Isso brotaria na intimidade, no apoio, na diversidade. Essa seria uma interpretação válida para a resposta de Javé, mas ao insinuar o fato de que a justiça é responsabilidade humana, como toda a Bíblia afirma, não se deve ignorar, por um lado, a influência que a crença em um Deus justo exerce no profeta, inspirando o compromisso com a justiça, e por outro, a compreensão geral bíblica e teológica da ação divina. No livro de Jeremias, como na Bíblia, Deus age dentro e através dos acontecimentos da humanidade. A resposta de Javé não tinha necessariamente a intenção de destituí-lo do processo. Na verdade, Javé estava simplesmente convocando o profeta a dar passos em busca da justiça. Caso Jeremias encontrasse uma forma de alcançá-la, isso também seria a obra de Javé. E Javé, por sua vez, como resultado, agiria em favor da libertação dos oprimidos. O mundo sempre foi injusto, isso porque muitas pessoas são injustas. Mas se Deus é justo, ele pode ser refletido de alguma forma no comportamento das pessoas. Miranda propõe que os homens não terão Javé como Deus, a menos que amem o próximo e alcancem completamente a justiça sobre a terra. Deus não será Deus até então. O verdadeiro Deus não é, ele será. A justiça de Javé se encontra na justiça humana e não pode ser conhecida fora dela. Para Miranda, a quem Javé é conhecido somente pela justiça, Deus estará ausente, exceto que a justiça esteja presente. Observa-se na resposta de Javé ao desapontamento gerado pelo aparente fracasso da justiça, que ela só poderia ser entendida como uma realidade salvadora através de um povo que a praticava. Porém, essa não era a única abordagem que o Antigo Testamento proporciona ao entendimento da justiça. A corrente de pensamento apocalíptico, por sua vez, apresenta Javé como um Deus ex machina, que aparece no final para impor a justiça, a salvação pela força, quando os seres humanos não podem instaurá-la. Mas como a justiça pode verdadeiramente ser justiça, ou seja, relacionamentos justos, a menos que os seres humanos a adotem voluntariamente como sua prática? De fato, o Novo Testamento descreve a chegada de Deus com poder e glória para estabelecer o reino de justiça. Contudo, a Apocalipse não deve reivindicar exclusividade quanto a essa questão, uma vez que a corrente de pensamento centrada na justiça é transformada em Jesus. Jesus é visto como Messias que renuncia à dominação e ensina seus seguidores a fazer o mesmo. Tal abordagem fortalece a ideia de que o reino messiânico é um reino de paz, um reino que a justiça é estabelecida na paz. É uma ação pacífica, o que certamente não significa passividade ou prevenção de conflitos, o que caracteriza não só a própria prática de Jesus, mas a prática de seus seguidores. Estou acabando também. A justiça, que é plenamente justiça da nova comunidade de Deus, pode vir a existir. Ela se incorporou primeiramente em Jesus, o Messias, se incorporou também lá em Jeremias, que como palavra de Deus encarnada é a justiça de Deus, Jesus presente no mundo.
tanto em sua potencialidade quanto em sua atividade. Sua missão foi então transferida a nós, seguidores, e nós somos chamados para encarar a ação de Deus por justiça nesse mundo. No entanto, temos de admitir que raramente deparamos com seguidores de Jesus que cumprem este chamado, como nos adverte novamente Miranda, pelo fato de que Israel, igreja, falhou totalmente com Javé. Deus, os oprimidos de toda a terra continuam clamando em vão. Esta é a última coisa que somos capazes de dizer sobre a justiça de Deus na sociedade? Esperamos que não. Muito obrigado.